Olá pessoal, meu nome é Mestre Alcides, estou na TV Relacionamento, acompanhe a minha entrevista. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar sobre aprendizado. E eu sei que vocês vão ficar chocados com tanta determinação, né, e tanta cultura. Né? Alcides Uchoa, gratidão, viu? Muito obrigado, viu? Alcides, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional. A curiosidade é assim, como que você, entre tantas profissões que existem, o que te inspirou para ser um professor e um brilhante professor, tá? Foi inspiração de alguém da casa, algum professor que você teve, você verificando como que anda o ensino na cidade, no estado, no país, o que te impulsionou para a área de pedagogia? Vamos lá, eu gosto de fazer uma brincadeira com o fato de eu nascer, eu falo assim, eu sou um cearense nascido em Brasília. Né? Eu nasci em Brasília, sou brasiliense, e meus pais são imigrantes nordestinos, são do Ceará, né? Sou cearense. Então eu fui criado, né, em Brasília na primeira parte da minha infância, depois vim para a cidade de São Paulo e fui criado em São Paulo. Já perto dos 18 anos fui para o Ceará. Quando eu cheguei lá eu descobri que eu era cearense. Né? Porque toda a raiz da sua família é a sua origem. Não exatamente o local que você nasce, mas o princípio da sua vida. E foi aí que eu descobri que na verdade, eu só era nascido em Brasília, mas na verdade eu era cearense. Aí você viu que você não era comediante. Eu vi que eu não era comediante, mais ou menos, né? Porque lá eu fiz stand-up, né? Legal. Cheguei a fazer isso que lá bacana. um tempinho também. Em alguns restaurantes, bares, né, tal. Porque é da cultura. Exatamente, os melhores aí vieram de lá. Vieram de lá. E assim, como eu tenho uma família de muitas pessoas, né, por causa da questão do Nordeste brasileiro, né, a falta de recursos, né, então boa parte, inclusive a minha mãe, semi-analfabeta, não tinha alfabetização completa, e nenhum professor, né. Comecei a treinar artes marciais ainda criança, e o meu mestre ele era formado em magistério, ele era professor de escola e dava aula de Kung Fu. E aí ele levou o Kung Fu para dentro da escola que dava aula e isso era projeto dentro da escola que funcionava na alfabetização. Então, além das artes marciais, tinha uma parte social incrível. Tinha. E isso me inspirou, foi o primeiro princípio de inspirar. O segundo, eu sou dislexo e eu demorei em me alfabetizar. E a minha mãe, sem conhecer, sem escrever direito, ela pegava recortes de jornal e ela me ajudava, e foi assim que eu me alfabetizei. A professora mesmo falava que eu tinha que procurar um tratamento, psiquiatra, psicólogo e tal. E a minha mãe, sem conhecimento nenhum, ela conseguiu me alfabetizar. Quando eu entrei na faculdade, que eu fui fazer pedagogia, eu tive duas graças. A primeira foi trabalhar como estagiário com alfabetização de adultos, de jovens adultos, em SME. O EJA, né? O EJA, isso. E aí a segunda foi, vou retribuir, vou alfabetizar minha mãe. Que bacana. E daí eu fiz isso, eu peguei a minha mãe, pegava os livros de material didático e tal, e ia estudando como alfabetizar alguém e alfabetizava minha mãe. Então eu retribuí o que a minha mãe fez por mim. Né? Legal, e ela deve ter ficado muito grata, viu? Demais. E aí eu tenho tanto a necessidade de levar a alfabetização, o ensino para a minha família, né? E graças a Deus eu tenho uma irmã professora também, se formou como pedagoga também, tenho uma irmã enfermeira e dá aula, né, de enfermagem. E tanto o meu mestre de Kung Fu, né, que ele me ensinou a dar aula. Hoje eu posso falar que eu aprendi a dar aula graças ao meu mestre. Aliás, muitas das coisas que eu fiz na vida e que faço até hoje, eu tenho a agradecer ao meu mestre. Legal. Qual o estilo que você fez do Kung Fu? Olha, o Kung Fu, eu sou professor de Tai Chi Chuan, né? Tá. Eu sou professor de Kung Fu estilo dragão, mas também eu tenho formação em Wushu moderno, estudei, né, e ainda estudo um pouco de Hungar, Zonghua, Lohan, né, Shaolin e tal, mais os estilos do sul de Kung Fu, né? Eu tenho essa formação, e Garra de Águia, que é o estilo do norte, eu treinei um pouco também, mas a minha formação maior é o Kung Fu Dragão e o Tai Chi. Tá, eu na infância e adolescência, eu fiz judô, Bacana. fiz karatê, e aqui em São Paulo eu acabei fazendo um pouco de Kung Fu.
É o Chantal Chuan, né? A arte dos punhos, o caminho da meditação. Eu gostei muito também. E você vê, se a gente for lembrar do... Marco Natali. Então, eu estudei com ele também. Que ele era professor da USP. Isso, muito né? sábio. Muitos anos, né? Legal. Eu estudei ainda na Rua Augusta, quando ele tinha lá. Depois ele acabou mudando, né? Foi uma pessoa sensacional, sou muito fã dele. Isso. Tem uns livros ele estava com um problema na vista lá, melhorou ou não? Olha, faz muito tempo que eu não converso com ele. Quando eu conversei com ele a última vez, ele ainda estava com um problema na vista. Tá, entendi. É uma pena, viu? Mas é uma pessoa que tem assim uma tenacidade muito grande, né? Para fazer, né? O meu mestre treinou o Chantal Chuan com ele. Que bacana. E os outros estilos, como é que foi? Bom, o Rungar eu treino, né? O mestre Paulo Lee, ele trouxe o Rungar para cá, através do mestre Benhon, que é mestre dele e tal. Então eu treino com ele essa parte do Rungar até hoje. O Garra de Águia, meu mestre também era formado de Garra de Águia, então junto com o meu mestre eu aprendia, né? E depois que ele faleceu, eu passei a me aperfeiçoar com outros mestres de Garra de Águia, né? E os outros foram cursos, né? Cursos, treinamento, buscando cada vez mais conhecimentos. Fui para a Argentina treinar, já fui para alguns outros países para trazer conhecimento, para treinar um pouquinho, né? Então, buscando um pouquinho de cada coisa. Você acha que a tua absorção de conhecimentos se dá mais nas artes marciais ou no papel com pedagogia, essas coisas? Que dá mais prazeroso para você? Mais prazeroso? Bem, como eu falo, tudo que eu faço, inclusive a pedagogia, a alfabetização, eu faço para melhorar o meu Kung Fu. Ok, bacana. É básico para mim. Eu ensino a alfabetizar para melhorar o meu Kung Fu. Quando eu dou aula de Kung Fu, eu tenho que... É como se alfabetizar o ser humano, como ensinar ele a andar. Quando você ensina arte marcial para uma pessoa que não sabe, é como ensinar ela a andar, como ensinar ela a falar, como ensinar ela a ler, como ensinar ela a escrever. Então, a base da escrita, a base do conhecimento nosso, me ajuda, me fortalece para melhorar o meu Kung Fu. É assim que eu gosto de explicar. Maravilha, viu? Parabéns. Quantos anos você está hoje? Estou com 42. Menina ainda, vai ter muita coisa aí para ensinar, né? Olha, eu fico muito feliz porque você é um exemplo de inspiração, tá? Para muitas pessoas, né? Você aproveitou um tipo de, assim, entre aspas, deficiência que você tinha, né? Para poder ampliar o seu nível de conhecimento, né? Fazer uma retribuição, né, para a sociedade. Sim. E, além disso, praticar muita empatia. Isso que é realmente fantástico. Eu te desejo muito sucesso. Venha outras vezes nos brindar aí com seus conhecimentos. Você tem para deixar alguma rede social, alguma coisa assim? Eu vou deixar 3 redes sociais. Por favor. O meu Instagram pessoal, Alcides do Shoa, né? @Alcides do Shoa. A Associação Aqualiprof, que é uma associação que eu faço parte, que me abriga, que é onde nós temos projetos sociais, a gente atende uma comunidade inteira, com várias atividades culturais, esportivas, educacionais. Então, @Associação Aqualiprof, né? Perfeito. E o @OIAMEC, que é a Organização Internacional Aberta de Artes Marciais, onde a gente fala sobre artes marciais, promove eventos, né? Traz pessoas, ajuda pessoas no meio da arte marcial. Né? E o meu, é isso. Você colocou aquilo assim, mente sã em corpo são, né? Ou seja, o equilíbrio, né, que todos nós temos que ter. Sim. Né? Parabéns e obrigado. Obrigado a você. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor Alcides do Shoa, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.